Estamos em alerta de tornado por 3 dias, mas eu acho que o que está lá fora não é um tornado. Eu moro no centro-oeste, não direi exatamente onde, mas eu vivo em uma área suscetível a alertas meteorológicos, especificamente tornados. Normalmente eles surgem entre abril e junho, mas não é incomum que eles apareçam mais para o final do ano. O que é estranho é que eles durem 3 dias. Tudo começou há 3 dias atrás. Eu cheguei em casa depois de outro dia tedioso no trabalho, sentando no meu sofá com uma cerveja, jantar e o meu cachorro Sam. Eu pretendia ficar um pouco bêbado e dormir enquanto assistia a um programa qualquer, a minha rotina padrão de dias de semana, quando fui interrompido pela minha televisão e o meu celular indicando um alerta de tornado. Eu peguei meu jantar e o meu cachorro e desci para o porão, percebendo que havia esquecido a minha cerveja só depois de fechar a porta. No porão, eu acendi a luz e comecei a preparar o gerador, pois a energia elétrica logo cairia. Eu verifiquei se eu tinha comida e água o bastante antes de me sentar e ligar o rádio. Eu imaginei que eu teria ao menos meia hora de sinal antes que a tempestade derrubasse isso também. Um alerta começou a passar no rádio. Isso é uma transmissão de emergência. Residentes devem ficar dentro de casa, preferencialmente em um porão, e fechar todas as janelas. Recomendamos também que tranquem todas as portas, barricando todas as entradas. Não respondam a qualquer solicitação de auxílio e não permitam que qualquer um entre até que um aviso oficial seja emitido. Fiquem seguros. Boa sorte. Eu fiquei pasmo. Que tipo de alerta foi esse? Eu me aproximei do rádio para ouvir mais atentamente, mas consegui ouvir apenas estática. A tempestade cuidou do sinal como eu havia imaginado antes. Recomendamos também que tranquem todas as portas, barricando todas as entradas. Não respondam a qualquer solicitação de auxílio e não permitam que qualquer um entre até que um aviso oficial seja emitido. Essa não era a minha primeira emergência meteorológica. Eu já havia passado por tornados, furacões ou tempestades enormes, mas nunca na minha vida havia recebido instruções de ignorar pedidos de ajuda e negar abrigo a alguém. Isso era estranho. Inicialmente eu imaginei que haveriam tumultos. Pessoas tentariam invadir as casas durante a tempestade para roubá-las. Isso já aconteceu antes, mas nunca durante uma tempestade. Além disso, saqueadores não costumam alertar os moradores de sua presença. Eu tentei não pensar muito nisso, eventualmente eu dormi. É difícil se manter acordado com o barulho da chuva lá fora. Eu fui acordado umas 3 da manhã com o Sam latindo e rosnando para a porta do porão. Ele nunca latiu em tempestades, então isso era bem estranho. Eu subi até a porta e encostei minha orelha para tentar ouvir o que estava acontecendo do outro lado. Eu só ouvia a tempestade. Quando eu comecei a recuar, eu ouvi a minha porta da frente abrindo. Eu esqueci de trancar a porta. Mas que droga! Sam começou a latir ainda mais alto, apesar das minhas tentativas de silenciá-lo. Eu pressionei minha orelha na porta, segurando a respiração para tentar ouvir melhor. Foi então que eu ouvi passos. Eram suaves, mas eu definitivamente os ouvi. Eu os ouvi passar da sala até o meu quarto. A minha ansiedade começou a aumentar. Parecia que havia um buraco no meu estômago. Eu apaguei as luzes do porão, tentando ocultar a minha presença. Eu espiei através da fechadura, vendo uma pequena parte da minha sala. Minha mente estava inquieta. Eu imaginei todo tipo de coisa. Saqueadores, alguém buscando abrigo, animais selvagens, absolutamente tudo passou pela minha cabeça. Foi então que eu ouvi uma batida na porta. Ela começou de leve, mas rapidamente aumentou sua intensidade até que parecia que dezenas de punhos esmurravam a porta, tentando derrubá-la. Eu juntei minhas forças e toda a coragem que me restava e gritei com quem quer que estivesse lá. Eu disse que estava armado e que eles deveriam sair da minha propriedade. As batidas então pararam. Eu fiquei imaginando se eu os havia assustado. Foi então que alguém respondeu. Uma voz familiar disse que precisava de ajuda, que procurava abrigo. Que a situação estava muito ruim lá fora e que ele não iria durar muito. Era a voz do meu irmão. Isso era impossível. Eu não o via desde que ele se mudou para a costa oeste. Não era possível que ele estivesse aqui agora. Eu sabia que não poderia ser ele, mas ainda assim eu respondi.
Eu chamei pelo nome de meu irmão. A mesma voz me respondeu falando a mesma coisa. A tempestade estava ruim. Ele precisava entrar. Precisava de abrigo. A maneira com que a voz soou dessa vez me fez parar. Definitivamente não era a voz do meu irmão, mas algo tentando soar como ele. Eu não respondi, o que pareceu deixar o que quer que fosse que estivesse lá fora enfurecido. As batidas voltaram. Dezenas de punhos pareciam atingir a porta, fazendo-a balançar. Eu ouvi um grito agudo e muito alto. Eu senti vontade de vomitar, o mundo parecendo balançar à minha volta enquanto aquele berro soava em meus ouvidos. Depois de um tempo ele pareceu desistir, pois as pancadas e os gritos pararam. A tempestade continuava soando do lado de fora, mas não soava como um tornado. No meio do silêncio, o rádio voltou à vida, dando um novo alerta. Alerta meteorológico terminado. Residentes agora têm permissão para sair de seus porões e propriedades. Isso é tudo. Eu suspirei de alívio, mas isso não durou. O aviso pareceu estranho. Geralmente um alerta depois de uma tempestade reportava danos na cidade e locais preparados para servir de abrigos temporários para quem precisasse. Além disso, a tempestade não havia diminuído, então por que o sinal teria voltado? E por que o som estaria tão claro? Eu olhei para o meu rádio. A cada 10 a 15 minutos a mensagem se repetia, dizendo que eu poderia sair. Eu o ignorei, tentando escutar o que pudesse do outro lado da porta. Desde que tudo isso aconteceu está bem quieto aqui. 3 dias se passaram sem mudanças no clima ou no alerta no meu rádio. Aquela coisa ainda está lá fora, eu sei. Eu escuto ela tentar forçar a porta quando ela acha que não estou prestando atenção ou dormindo. A única coisa me mantendo são é o Sam. Ele é um bom garoto.